Olá, você que acompanha o projeto Cobertura da Safra de Trigo 2024. Hoje vamos falar a respeito das doenças na cultura do trigo. O clima mais ameno tem proporcionado o aparecimento de algumas doenças, como por exemplo o oídio. Passando um pouco dessa fase, a gente já vê notícias de que casos de brusone, por exemplo, já aconteceram na região noroeste do estado. Isso acende um alerta, já que essa doença é muito severa e causa sérios danos à cultura do trigo. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos o fitopatologista da CCGL, Carlos Pisolotto. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Destaque Rural. Oi, Leonardo, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Importante estar podendo usar o teu canal aqui, para falar um pouco sobre a importância da brusone, e as doenças de espiga na cultura do trigo. Nós viemos de uma incidência muito grande de oídio na cultura do trigo, Agora já estamos passando um pouco desse momento. Quem controlou, senão já teve as perdas por causa dessa doença, Pisolotto. Mas as atenções estão voltadas agora para as doenças como o brusone e também Gibberella. Gostaria que você falasse um pouco sobre o cenário e como estão as condições para essas doenças. A relação que a gente pode estabelecer, como tu bem colocou, para as doenças na cultura do trigo, nós tivemos um inverno até então, com uma condição muito favorável para a ocorrência de oídio, Pegamos alguns períodos no estado com ausência de chuva, 15, 20 dias, mas o que não refletiu na ausência de doenças no campo, porque o oídio é uma doença que se favorece muito, da umidade relativa do ar, uma doença que costumo dizer que é inimigo de chuva, Então, esses 15, 20 dias sem chuva que a gente teve, e temperaturas altas, ainda é 10, 11 da manhã, muitas vezes a gente tinha orvalho na lavoura, favoreceram aí essa maior incidência de oídio, o que trouxe alguma dificuldade de controle, principalmente porque a maior parte dos materiais, os materiais que ocupam a maior área cultivada no estado, são materiais suscetíveis à doença, E, obviamente, os atrasos nas aplicações também, o pessoal começando aí a controlar o oídio, muitas vezes com uma severidade da doença 20%, 30%, o que dificulta muitos manejos, Mesmo você partindo para produtos mais específicos, tetraconazol, morfolina, houve uma certa dificuldade. Então, toda essa questão de atraso nas aplicações, intervalo entre as aplicações, qualidade, a questão de tecnologia de aplicação atingiu o alvo, Às vezes esse oídio aí já estava instalado no pomo principal, lá embaixo, e aí você fazia a aplicação, não chegava o produto lá, 5, 7 dias você tinha um novo ciclo da doença, Então, um período de latência bem curto. Então, o que dificultou muito esse manejo. E agora a gente começa a se voltar mais atenção também, para a questão aí de manchas foliares, Começa a subir temperatura. Hoje foi um dia chuvoso, tanto quanto ontem também, aqui no Rio Grande do Sul, o que também chama atenção para a questão das manchas foliares. E para a questão de doenças de espiga, a gente já trouxe um relato referente à brusone, na mesma região onde a gente observou no ano passado, na região de Santa Rosa, e região das noroeste, Missões, com algumas lavouras, algo mais pontual esse ano, obviamente, pela condição de clima, mas algumas lavouras já com a ocorrência de brusone. E a preocupação que o produtor deve ter nesse sentido, qual é o nível dela, Carlos? Ano passado nós tivemos um surto naquela região, por exemplo, de brusone. Esse ano o clima está propício para isso também? Vocês têm uns modelos de previsões aí, climáticas relacionadas a doenças também, que geram uma série de dados aí para interpretações dos técnicos aí. Gostaria que você, então, trouxesse um panorama de qual a severidade, assim, que o clima está apresentando para
para essa doença? Muito interessante a tua pergunta, né? Muito boa, por sinal, pelo seguinte, porque quando nós olhamos para a safra passada, 2023, foi caracterizado pelo fenômeno El Niño, né? Chuvas acima da média na região sul do Brasil, e a gente observava também elevações de temperatura. Se a gente fosse fazer um breve comparativo, né? Como foi o 2022, vamos voltar 2 anos atrás, como foi o 2022 comparado ao 2023 nessa mesma região de Santa Rosa. Nós fizemos publicamos um artigo científico, né, para mostrar que de 2022, no mesmo período de 2022, setembro de 2022 para setembro de 2023, né, nessa região de Santa Rosa, houve uma elevação de 4,5 graus Celsius na temperatura, né, temperatura média, no mesmo mês de setembro de 2022 para 2023, o que explica muito esses surtos de brusônio, né, um patógeno aí que gosta muito de uma umidade relativa do ar mais alta, próxima a 90%, né, em temperaturas médias entre 23 e 27 graus Celsius, certo? Então, 2023 ele foi bem propício. Agora, 2024 ele já é um pouco diferente, né? A gente tem aí uma redução dos volumes de chuva, essas chuvas são bem mais pontuais aqui no nosso cenário, né? E nós tivemos também a ocorrência de geada, né? Então, tivemos mais baixas temperaturas. A temperatura vem numa crescente agora, né? E o que a gente observa pelo modelo, né? Que o risco de ocorrência da doença ainda é baixo, né? Então, por isso que nós observamos apenas pontualmente em alguns locais, né? Exemplo, Santa Rosa, certo? E naqueles materiais que a gente chama de bioindicadores, né? Materiais mais suscetíveis à doença. Então, é um risco baixo que a gente tem, né? Mas considerando que a gente teve chuvas, né, ontem e hoje também, né, e essa elevação aí crescente nas temperaturas, é bom a gente ficar de olhos abertos, né, porque é uma doença aí que é extremamente destrutiva, né, e quando a gente olha para a nossa genética, né, para os materiais, aí, grande parte deles são suscetíveis, né, à brusônio, na espiga. Segundo o informe conjuntural da Emater, Pizzolotto, 38% das áreas no Rio Grande do Sul de trigo estão em floração e 19% em enchimento de grão. Essas áreas devem ser mais para a região noroeste do estado e também para as missões, onde foram implementadas antes, e aqui no norte do estado, Campos de Cima da Serra, foram implementadas um pouco mais tarde, né? Essa tua análise de indicação de baixo risco, ela também é para essa região aqui, ou aumentando as temperaturas nos próximos dias, pode ter ainda uma relação de aumento de possibilidade dessa doença? É bem interessante, Leonardo, a gente atentar para o seguinte, né? Os modelos que a gente trabalha, né, eles são modelos de previsão de risco, né? Onde a gente trabalha com dados observados de clima e dados de previsão climática, que é a plataforma americana da IBM, né? Então, a gente traz o risco de ocorrência da doença nos próximos 5 dias. No final de agosto, né, nós observamos um risco de baixo a médio, tá, para essa região de Santa Rosa, né, e vamos colocar assim, nesses materiais suscetíveis, né, em alguns campos a gente já observou, né, a ocorrência da doença, né, então confirmando o que os modelos vinham prevendo, né. A gente não trabalha com uma previsão mais a longo prazo, vamos colocar 15, 20 dias, né, então, porque a condição climática ela é muito variável, né, então até para a gente não causar uma confusão na cabeça do produtor ou daquele técnico que está consumindo as informações do modelo, né, a gente traz essa informação para os próximos 5 dias. O que é evidente, né, quanto à brusônia, é que quando você tem essas elevações da temperatura, né, atrelada a períodos aí que você tem umidade relativa do ar mais alta, né, tá? Você tem uma maior chance de ocorrência da doença, né? Então, quando essas temperaturas médias aí ficam entre, vamos colocar 23, 27 graus Celsius, né, que é a temperatura ótima para o patógeno, né, você tem aí uma maior chance de ocorrência da doença, né, e a tendência a partir de agora é que essas temperaturas vão crescendo, né, e vão pegar muito desses materiais aí no período suscetível, né. Tá? Então, esse é um ponto importante, é chamar a atenção, porque é uma doença aí que está presente no nosso cenário. No ano passado a gente teve aí uma maior incidência pela condição climática, né, então manter os olhos abertos, né, quanto à brusônia. Com relação ao manejo dessa doença, quais são os cuidados que o produtor deve ter, né? Além de acompanhar
a previsão climática, né, com relação ao aumento da temperatura, mas como é que ele pode proteger a lavoura com relação a essa doença? É importante a gente ter a ciência do seguinte, né? Na nossa condição climática, e aí olhando, falo especificamente do cultivo do trigo, né? Não é comum a gente observar lesões de brusone, né, na folha, tá? Ano passado, em algumas regiões, pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, eu consegui observar isso, né? Já aquelas lesões do tipo diamante que a gente fala, né? Formadas aí na superfície da folha, tá? Porque a condição climática nos locais foi muito favorável, atrelada a materiais suscetíveis, né? Então, não é algo tão comum aqui. Mas, pensando, né, principalmente aí quando você olha Centro-Oeste, Goiás, Minas Gerais, em alguns locais do estado de São Paulo, algumas regiões do estado de São Paulo, né, é muito comum, né? Então, se a gente pensasse, por exemplo, em proteção de folha-bandeira, né, tá? Nós teríamos aí, por exemplo, aplicações de carboxamidas que seriam muito eficientes, né, no controle de brusone, né? E quando a gente olha para a espiga, né, a relação da infecção é um pouco diferente, né, quando a gente olha para a giberela, porque a giberela é infecção floral, antera do trigo, né, e a brusone, a infecção se dá na rax, né? Então, quando você tem espigamento, né, você vai fazer essa primeira aplicação e 7 a 10 dias após aí essa primeira aplicação, você faz uma segunda aplicação, né? Então, não é dependente da antera, né, não é infecção floral, isso é uma infecção via rax. Então, quando você tem a espiga exposta, né, você já faz aí essa primeira aplicação e uma segunda aplicação 7 a 10 dias após. E com relação à giberela, já aproveitando a tua participação aqui, Pizzolotto, quais são as perspectivas para esse ano, como vocês têm observado? Hoje à tarde a gente né, publicou aí nas mídias sociais, né, o primeiro informe aí contra a giberela, tá? Há um risco aí pelo volume chuvoso tanto ontem quanto hoje, tá? Principalmente na região norte do estado, né? Essa região noroeste também, tá? Pega muito material espigado, né? Então tem algum risco de ocorrência mais elevado, tá? A gente vem já trabalhando também com esse modelo de giberela, justamente para quê? Para auxiliar o produtor, né, quanto ao risco da doença. Aqui é uma doença que é mais frequente para nós aqui, né? Ela não é atrelada a mais altas temperaturas quanto a brusone. Então, uma doença que, vamos colocar um patógeno que mais se adapta aqui ao nosso cenário de inverno, né? Tá? A condição mais favorável para a ocorrência dessa giberela. Então, manter atenção quanto ao risco de ocorrência de giberela para as suas regiões, né? E estar muito atento a esse período de florescimento do trigo, né? Já que se trata de uma infecção floral, né? E um outro ponto, né? Obviamente, aí, a depender da condição climática, né? Esse intervalo entre a primeira e a segunda aplicação da giberela pode ser variável aí, né? De 5 a 10 dias, né? E com relação ao manejo da giberela, quais são os cuidados que você pode indicar aí para os produtores os consultores que estão nos acompanhando? Bom, a giberela é uma doença complexa de ser manejada, né? Você tem, primeiramente, uma espiga, que é um alvo tridimensional, um alvo de difícil cobertura, né? E aquelas anteras, as flores do trigo, vamos chamar assim popularmente, né? Cada uma dessas antenas é uma porta de entrada para o fungo, né? E quando a gente considera que o trigo ele tem um florescimento bem uniforme, né? Que se inicia da base da espiga, depois o centro, depois o ápice, né? A nossa grande dificuldade é cobrir, né? Ou dar a maior cobertura possível a todas essas flores, né? Que seriam a porta de entrada do patógeno. Então, ponto importante, né? Nessa escolha de ponto de pulverização, volume de cauda, né? Sei que o pessoal gosta muito no campo de trabalhar com volumes de cauda menor, né? Mas esses volumes acima de 100 litros aí é sabido que você tem uma maior eficiência de controle, né? Você precisa molhar a espiga, né? Cobrir essas flores, né? E um ponto importante também é a questão do uso de siliconados, né? Tem também melhorado a questão de cobertura dos alvos, né? E trazem uma melhor performance de controle. Importante ter dentro do manejo um triazol, né? Os triazóis aí que vão trazer esse efeito curativo, né? Para fusar tanto meticonazol, tebuconazol, proteoconazol, né, ou até mesmo o uso dos benzimidazóis, né, como é o caso do tiofanato metílico, são ferramentas bem eficientes no controle. Pizzolotto, para o produtor ter acesso, o técnico ter acesso a esse modelo que vocês disponibilizam, como é que ele pode fazer?
Bom, os modelos hoje, né, para você acompanhar em tempo real, eles estão apenas disponíveis na Smart Coop, que é a plataforma digital das cooperativas e da CCGL, né? Hoje a gente conta aí com quase 15 mil usuários, né? A gente está bem feliz aí com a adesão nessa plataforma, e aí você pode acompanhar em tempo real, né, tanto os modelos de previsão de risco para a Gibberella quanto de ozônio, certo? O que a gente vem fazendo, uma vez por semana, né, a gente vem disponibilizando uma visão nas plataformas digitais para o pessoal, né, para toda a comunidade em geral, poder ter acesso, né, a essas previsões de risco, tanto para a ozônio quanto para a Gibberella, né? Então, para a Gibberella, a gente colocou à disposição aí, né, hoje já, né, hoje à tarde, então o pessoal pode estar consultando aí tanto no Facebook quanto no Instagram da RTC, né, que é o projeto que a CCGL tem com as cooperativas, né, que se chama Rede Técnica Cooperativa. Então você pode estar acessando esses perfis aí no Instagram e no Facebook para estar consultando, né, a previsão de risco de Gibberella para a sua região. Pisolotto, muito obrigado pela tua participação, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí com relação à safra de trigo e ao que ainda falta acontecer, né? Mais uma vez, Leonardo, agradecer a participação, né, o convite de vocês, né, acho que já participamos algumas vezes aqui, né. Quanto ao controle de doenças do trigo, né, acho que esse é um ano aí onde a gente tem bons potenciais produtivos, né, tá vindo muito bem até agora, né. Teve essa dificuldade inicial do controle do ídio, né, mas volto a dizer, né, acho que fica já um lembrete para as próximas safras, né, os manejos desses fungos biotróficos, principalmente o ídio, a gente já falou de ferrugem, né, mas também tem uma pressão significativa aí de ferrugem da folha, principalmente materiais mais suscetíveis, né? Então, as aplicações preventivas ou no início dos sinais, dos sintomas da doença, né? Elas são muito importantes, principalmente quando a gente fala desses fungos biotróficos, né? Essas aplicações preventivas respondem mais, né? No caso desses biotróficos como o ídio e ferrugem. É um ponto importante, né? Começar mais cedo, intervalo de aplicação, né, qualidade das aplicações, né, cobrir o alvo biológico, né, ou acertar, enfim, esse alvo biológico, né, e daqui para frente o pessoal, né, ter atenção à questão de manchas foliares, né, a gente tem a temperatura subindo, a frequência de chuvas, vamos colocar assim, é maior, né, a gente teve uma frequência de chuvas num intervalo mais reduzido, né, então manchas foliares, principalmente nas áreas de trigo sobre trigo, né, ter uma atenção, tá? E posteriormente aí quando a gente fala, né, tu bem trouxe a informação e tem muito trigo já espigado, né, no estado, ter atenção à Gibberella e à brusona, né, porque essas doenças aí, né, que acometem a espiga são doenças muito destrutivas, né? A gente não tem hoje, vamos colocar essa brusona, uma boa base genética, né? E para a Gibberella também, né? A gente tem poucos materiais aí com uma boa resposta a campo, né? Então, atenção aos manejos, né, para a gente ser o mais assertivo possível. Pisolotto, novamente, obrigado pela tua participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui e esperamos aí que assim que você tiver mais informações que possa nos trazer aqui. Não, mais uma vez, Leonardo, eu que agradeço a confiança aí, o convite, sempre um prazer poder participar com vocês aí e poder levar informação aos colegas que estão nos assistindo e que acompanham o teu canal. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela tua audiência. Acompanhe mais informações no portal destaquerural.com.br e acompanhe nossas redes sociais. Até a próxima. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura.